Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Amém? Vou colocar aqui um trechinho de um louvor abençoado, tá certo? Para vocês meditarem. Pode ser agora ou depois, vocês que sabem. Vamos meditar um pouquinho nele, tá certo? Que é uma bênção do Senhor, tá bom? Preste atenção, tá bom? O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Preste atenção na letra. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Oh, meu Deus, vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te erguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os seus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, e hoje está de pé, fortificado. E você vai cantar do outro lado, você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Glória a Deus, gente. Amém? Esse louvor é uma bênção, é lindo. Mas vamos lá, né? Para mais uma passagem abençoada de reflexão, para vocês estarem refletindo, não é isso? Já pegaram suas Bíblias? A passagem que eu vou deixar se encontra no livro de Marcos. Amém? Marcos, capítulo 10. Não é isso? 10, do versículos 46 a 52. Vai falar aqui uma história muito linda, mais uma história mais linda da Bíblia, né? Glória a Deus. Vai formar aqui, ó. Um cego é curado. Vamos lá. Depois foram para Jericó. Saindo Jesus de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdias de mim. Glória a Deus. Amém, amados? Então aqui, ó. Nesse trecho aqui, né, desses versículos que eu passei aqui para vocês, vai relatar a história de um cego, que ele foi curado. O cego Bartimeu. Essa história é muito conhecida na Bíblia, muitas pessoas conhecem essa história, mas a palavra do Senhor, muitos sabem que elas se renovam. Cada vez que a gente se aprofunda mais e mais, é uma fonte inesgotável, gente. Então, assim, é linda essa passagem. Se vocês puderem meditar nela, tire um tempo, né, do seu tempo para meditar na palavra do Senhor, que sempre é bom, tá certo? Então, vai relatar aqui a história desse cego Bartimeu. Alguns teólogos informam que Timeu, que era o pai de Bartimeu, desse cego, ele era um
militante, né? Aqui nessa época. E ele era contra o Império Romano na época. E por ele ser uma pessoa que era contra o Império da época romano, ele foi muito perseguido, né? Foi muito perseguido, foi muito odiado nessa época. E aí o que foi que aconteceu? Mataram Timeu, né? E Timeu, ele foi crucificado, foi morto. E o que é que ocorreu? Quando ocorreu essa morte, Bartimeu, que era o filho de Timeu, muitos soldados romanos achavam que, no caso o Império Romano, achava que Bartimeu iria ser revolucionário igual o pai. E aí o que foi que eles fizeram? Tiveram que tirar, né, os olhos de Bartimeu. Então aqui Bartimeu ele não era cego de nascença. Devido à circunstância da vida, o Império Romano, né, teve que fazer, né, os soldados tiveram que fazer isso com ele. Então foi arrancado os olhos desse cego Bartimeu. Então, amados, ele teve que fazer o quê nessa época aqui? Aceitar o que ocorreu com o pai. E colocaram ele em uma baixa condições, que era para deixar ele lá no local próximo de Jericó. Ele tinha que mendigar. Então, ele, além dele ser cego, ele era mendigo, né? E ele mendigava. Todo mundo deve saber mais ou menos, ter uma noção de o que é que faz um mendigo. E ainda mais cego. Imagina a situação. Só que Bartimeu, ele tinha fé em Deus, né? Ele tinha muita fé em Deus. E o que foi que ocorreu aqui nessa situação? Ele escutou algum zum na época aqui, que Jesus estava passando por ali, próximo onde ele se encontrava. E aí, Jesus iria passar acompanhado de uma grande multidão, certo? Aí, ao saber que Jesus estava por perto dele, imediatamente o cego Bartimeu começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos, está relatando aqui em Marcos 10, 47. E aí, a maioria das pessoas, né, que estavam ali nas proximidades da multidão, com a multidão, diz o que é que a Bíblia relata? Que os gritos dele estavam incomodando muitas pessoas, né, que estavam incomodando, e mandaram ele se calar. Só que você vê a fé dele aqui, gente, a perseverança dele. Porque ele cria, né? Ele tinha fé em Deus, que ele estava querendo o quê naquele momento ali? Mudar, transformar a vida dele, aquela situação dele. Ele tinha aquela fé, ele via naquele momento que só quem podia fazer aquilo por ele era Jesus. E a multidão foi ali como uma barreira, foi como uma barreira que impediu dele receber essa cura. Mas mesmo assim mandaram ele se calar. E ele não se calou, gente. Ele começou a clamar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, o que é que eu quero que vocês entendam, amados, com essa passagem linda de Bartimeu? Sobre a perseverança de Bartimeu, né? A história de Bartimeu nos mostra que muitas vezes aquilo que já é difícil pode se tornar ainda pior. Então, tem vezes que a gente está numa situação assim difícil da vida e a gente fica achando que pode se tornar, que não vai ter solução para aquele problema, né? E a gente entra assim, fica em desespero. Será que realmente vou ser curada? Será que eu vou ser liberta? Será que eu vou ser transformada? E ele era um cego que dependia de esmolas, além dele ser cego, né? Ele dependia de pessoas que dessem esmolas a ele para ele sobreviver. Se não bastasse isso, quando ele esteve diante de sua única oportunidade, então ele teve a única oportunidade ali de estar próximo de Jesus. Jesus iria estar passando por ali, né, para ter uma restauração na vida, uma transformação na vida, uma cura. A multidão tentou calar ele.
Tá entendendo, gente? Então, muitas das vezes não é assim em nossas vidas. Às vezes a gente tá ali, ó, na perseverança, orando, clamando e fazendo, né, buscando a Deus mais e mais. E aí sempre tem pessoas, multidão, que faz de tudo para querer embargar a nossa vida, querer botar uma barreira para impedir da gente dar continuidade na vida, né? Que existe pessoas assim. E aí, querendo impedir dele receber a benção dele clamar ao Senhor, né? Mas ele não se intimidou e gritou Jesus ainda mais. Nesse ponto, Bartimeu se tornou um exemplo do valor da fé e da perseverança. Então, gente, o que é que eu quero que vocês entendam também sobre o clamor? Devemos clamar ao Senhor em qualquer situação que estivermos na nossa vida. Bartimeu aqui clamou porque ele sabia o que é que ele estava realmente precisando dentro dele. Ele estava precisando se transformar, ele estava precisando de uma transformação. Ele sabia dentro dele que Jesus era o único que cura, que liberta, que transforma. Jesus é o remédio. Jesus é o socorro bem presente na nossa angústia. Jesus é o médico dos médicos, Jesus salva, Jesus abençoa. Então, Bartimeu, ele sabia o que ele queria. Muitas das vezes a gente está assim, querendo sair de uma situação em nossas vidas. Nessas pessoas, vou dar um exemplo, que consomem álcool, muitas das vezes elas estão querendo ali, ó, sair, estão querendo buscar Deus, para Deus curar, para Deus libertar. E às vezes existem as barreiras, vem as pessoas que impedem da pessoa servir ali a Deus. Não é, gente? Então aqui a perseverança. Ele perseverou para ser transformado. Amém? Então, Jesus deixa uma pergunta aqui, ó. Para mim e para você. Ele está dizendo aqui para mim e para você. Você ainda quer viver essa vida? Você ainda que está passando por essa vida, essa situação aí que não está lhe agradando e não agradando a Deus, você ainda quer continuar vivendo essa vida? Ou você vai me seguir e entrar no meu caminho? Amém, amados? Então vamos refletir. Será que realmente você ainda quer essa vida? Essa vida de derrota, essa vida de ilusão? Esse mundo está perdido. Será que você ainda quer? Será que você ainda quer estar nas drogas? Será que você ainda quer estar no adultério? Será que você ainda está querendo estar na bebedice, na jogatinga? Né, gente? Vamos refletir. Será que realmente você ainda quer isso? Ou você está querendo ser liberto ou liberta disso? Se você estiver querendo ser liberta e liberto disso, clame. Se espelhe aqui no cego Bartimeu. Independente que ele passou da vida dele, né? Que ele não era cego, ele não nasceu cego, mas a circunstância da vida, devido a uma situação que ocorreu no momento aqui do Império Romano, eles fizeram o que fizeram com Bartimeu, arrancou os olhos de Bartimeu. E Bartimeu, além de ficar cego, ficou mendigo. E aí precisando das pessoas naquela mendigagem. Então ele tinha uma convicção dentro dele, ele tinha uma fé dentro dele que ele ia ser liberto. E Deus curou. Amém, amados? Jesus curou. Aí ao final da história você vai ver, né? Que vai relatar aqui que Jesus fez uma pergunta linda para ele: o que queres? E ele respondeu: Jesus, eu quero ver. Olha que lindo. Né, gente? Então vamos nos espelhar aqui no cego Bartimeu, né? Vamos continuar clamando a Deus, porque é o único. Não vá para o refúgio de pessoas aqui na terra. Não corra para amigos que às vezes a gente vê que são falhos, né? Às vezes a gente quer se abrir, a gente quer se desabafar com um amigo. A gente tem aquela confiança, né? Aquela confiança meio que falsa. Mas não, a maioria das pessoas só querem saber de nossas vidas, gente. Só querem saber, porque ajudar não vão ajudar. São poucos que ajudam. São poucos. A maioria das vezes só querem saber se a pessoa tá bem, se a pessoa tá mal, se a pessoa tá passando por isso, né? Só por saber. Mas a solução dos nossos problemas é Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então corra somente para Ele. Clame somente para Ele, porque Bartimeu aqui, ele tinha convicção que só Jesus
podia fazer o que fez por Bartimeu. Existiu a multidão que foi as barreiras que tentaram impedir ele de clamar ao Senhor, mas nada disso fez com que ele desistisse. Ele não desistiu. Cada vez que a multidão falava para ele se calar, ele gritava mais a mim, mais e mais alto. Ele gritava mais e ele gritava mais. E foi aí que Jesus ouviu. Amém? E Jesus, essa noite, vai ouvir também o seu e o meu clamor. Amém? Fiquem na paz do Senhor e até as próximas, em nome de Jesus. Tchau! É Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida,